9h49 na capital do Pará. Desenvolver técnicas de oratória e utilizá-las como fator de liderança, persuasão e marketing pessoal são alguns dos objetivos do curso avançado de oratória, realizado pela Escola de Propaganda. Nosso contato agora com o professor de competência verbo-gestual do Centro de Excelência em Estudos Empresariais e diretor da C Prodígio Treinamentos, André Bittencourt, que está aqui em nosso estúdio. Bom dia. Bom dia, Cleito. Bom dia, ouvintes da rádio. É um prazer estar no seu programa. Tudo bem? Tudo bem. Quando nós falamos em oratória, sempre as pessoas ouvem falar a respeito de oratória, mas aí vem uma competência verbo-gestual, quer dizer, vai além do ato de falar. É verdade, Cleito. As pessoas têm que entender que comunicação ela é linguagem verbal e não verbal. E antes de você expressar com palavras ou até mesmo em gestos, essa comunicação já começa na mente, no cérebro da gente, na nossa imaginação criativa e nos nossos sentimentos. Então, no momento em que eu começo a expressar aquilo que eu acredito, aquilo que está na minha opinião, nos meus conceitos culturais, enfim, e experiências de vida, as pessoas começam a avaliar um pouquinho melhor a minha pessoa, conhecer a minha essência, o meu caráter, a minha personalidade. Eu acabo deixando nelas uma grande marca digital, uma impressão digital naquelas pessoas. E daí a importância da comunicação como uma ferramenta de marketing pessoal, você poder influenciar positivamente, liderando pessoas de uma forma positiva. Eu acredito que esse seria uma grande sacada, todas as pessoas compreenderem essa linguagem. Então eu falo não só quando eu expresso em palavras, mas quando eu calo ou quando eu faço um gesto também. André, esta é uma situação, dominar estas questões faz diferença não só para quem vai apresentar um trabalho, uma palestra, fazer uma leitura na sua igreja, políticos em campanha, mas no dia a dia, no contato do dia a dia com as pessoas, não? Claro, você vê hoje dentro de um trabalho, você precisa defender um projeto, apresentar uma ideia, convencer a diretoria de uma empresa. O interessante, Cleito, é que na medida que você vai crescendo hierarquicamente em termos profissionais, maior será a sua necessidade de comunicação e menor a habilidade técnica. Porque cada vez mais você tem pessoas em que você pode delegar funções específicas. Agora, a representação daquele trabalho, daquele setor, daquela empresa, fica cada vez mais sobre o nível de maior hierarquia. Então, quanto maior for o seu sucesso, mais você irá necessitar da comunicação como ferramenta de trabalho. Bom, quais são as vantagens de um profissional que tem o domínio da oratória? São inúmeras as vantagens de você ter uma comunicação eficaz, ou seja, uma comunicação que gera resultados no público ou nas pessoas de interatividade, né? Você passa uma imagem positiva daquilo que você acredita, a começar da sua própria imagem. Não é só você estar bem vestido, você ter um produto maravilhoso, embalado, né? Você precisa saber transmitir, vender. Todos nós somos vendedores. Eu digo que uma pessoa que sabe se comunicar bem, ela nunca fica desempregada. Porque o mundo hoje é carente de bons comunicadores, de pessoas que tenham a capacidade de vender, a capacidade de expressar sentimentos, de traduzir a emoção de um projeto. E para isso você precisa de técnica associada à emoção. O nosso curso se propõe exatamente a essa combinação entre a inteligência emocional e a parte da racionalidade. Então, existem técnicas para desenvolver a oratória? Claro, existem muitas. A oratória ela vem de um estudo histórico desde a época dos gregos, né? Ela começou, inclusive, de uma percepção de prática, daquilo que mais funcionava nos grandes líderes, as grandes referências mundiais. Isso começou a ser contextualizado e fundamentado teoricamente, partindo de uma prática para a teoria. E depois de um tempo para cá veio surgir a fonoaudiologia. Então existem técnicas de aquecimento e desaquecimento vocal. Existem técnicas de postura mais assertivas, como lidar com os equipamentos, técnicas de um simples cumprimento de olhar. O primeiro cumprimento de uma plateia é com o olhar. O cumprimento com o olhar, a impostação da voz, a dicção articulatória, trabalhar toda a califasia da fala. E muitos outros recursos que vão da reprogramação para uma apresentação, para você trabalhar o envolvimento com o ambiente em que você vai enfrentar, seja ele hostil ou amigável. Agora, uma pessoa que se dirige para uma plateia acaba tendo que enfrentar sentimentos e ansiedade, timidez. E tem técnicas também para conseguir vencer essas questões? Essa é a grande sacada e o grande desafio, Cleiton, porque
o medo, ele vem, o excesso de ansiedade, nervosismo, que às vezes gera até mesmo o surgimento do branco, que a gente bate muito, a questão quando dá o lapso de memória, vem para uma dificuldade que a pessoa tem de administrar a adrenalina que está dentro dela, esse hormônio que é produzido quando você fica diante de uma situação de estresse, de uma situação de responsabilidade, ou até mesmo quando você está diante de uma situação desconhecida, o seu cérebro ainda não compreende bem essa situação e acaba estranhando. Então o seu organismo, como uma defesa, ele produz esse hormônio. Então tem essa questão da ansiedade, às vezes a falta de prática leva a isso. Então nós trabalhamos o que? Desde o autoconhecimento, nós explicamos o porquê, como é que isso acontece biologicamente falando, por que que isso se justifica que o medo é uma das maiores fobias, o medo de falar em público é uma das maiores fobias no mundo, pela falta de prática, pela falta de treino, de conhecimento a respeito do que vai dizer. Então nós temos técnicas que explicam como reprogramar para que você tenha uma assertividade, uma tranquilidade melhor na hora de enfrentar uma plateia de muita responsabilidade. Quem está acompanhando a nossa conversa pode estar pensando, eu tenho muita dificuldade, eu não consigo. É possível transformar o maior tímido num grande orador? Cleiton, nós temos casos de muitos cases na empresa de pessoas que eram extremamente tímidas, era excelente na técnica, no computador. Tem o caso de um aluno aqui no estado próximo que um craque de arquitetura, ganhou prêmio, menino novo, mas foi concorrer em São Paulo, não tinha como enfrentar uma plateia. Nós trabalhamos, essa pessoa tirou em segundo lugar na USP. Foi um resultado extraordinário. Então, tudo em oratória você pode aprender e desenvolver. Basta que você queira e persista. Às vezes você não tem recursos para poder enfrentar uma plateia. A partir do momento que você começa a desenvolver habilidades e recursos para isso, você começa a ter uma assertividade maior. O medo, na verdade, ele some. O medo eu chamo de adrenalina. E você precisa dessa adrenalina para você ter fluência verbal, para você ter superação em cada expectativa. Bom, e quem está do outro lado, né, a plateia, uma parte para quem você está apresentando o trabalho, enfim, você está tentando vender um produto, fechar um negócio, ela vai sentir segurança em fechar o negócio, por exemplo, ou aceitar a sua ideia se você demonstra segurança. E a questão da simpatia, da empatia. Se a pessoa se sente bem, é mais fácil ela aceitar ali a sua ideia, o seu discurso, não, André? Claro, a gente fala daquilo que a gente acredita, que tem nossas convicções, e aquilo que o nosso coração está cheio. Eu falo, às vezes, para as pessoas no olhar, a importância de um simples sorriso, um semblante agradável num bom dia, num boa tarde, num boa noite, num vocativo inicial de cumprimento. E eu falo, por que as pessoas, será que elas precisam sorrir apenas com os lábios? Você precisa sorrir com os olhos. E como é que a gente sorri com os olhos? Quando, André, a gente sorri com o coração. Se o seu coração está bem, como você acabou de colocar, se você está bem com a vida, né? Se você está bem com as pessoas que convivem com você, você transmite isso na voz. A voz transmite as emoções, não é para esconder isso. O estado emocional reflete na voz. As pessoas, às vezes, vão para uma palestra, né? Vai apresentar uma palestra lá, a pessoa enfrentou um trânsito caótico, chega estressado no local. É uma situação real, né? E as pessoas enfrentam isso no dia a dia, e é preciso dominar ali Existem muitas coisas que você pode fazer até no trânsito. Você pode procurar aproveitar aquele ócio criativo, aquele caminho até o local, para fazer um aquecimento de voz no carro, ou então escutar uma boa música no MP3, fazer uma oração pessoal. São vários pequenos detalhes que podem fazer uma grande diferença nessa questão emocional, Cleiton. E mesmo que ocorram problemas durante a apresentação, como a falha de um microfone ou de um equipamento, dá para tirar de letra, né, esses improvisos. Uma vez eu estava aqui no hangar, 300 pessoas na plateia, e simplesmente os vídeos não entraram e travou o computador. E eu estava num público exigente ali e eu disse, gente, o computador pode travar, os recursos podem parar de funcionar, mas a nossa emoção, o nosso sentimento nunca pode parar de funcionar. Então, independente de qualquer equipamento, o bom comunicador ele tem que ter a capacidade, se ele conhece aquilo que ele faz, ele tem que ter a capacidade de improvisar com aquilo que ele conhece. O melhor improviso é o programado, o melhor improviso é aquele quando você conhece o que faz. Se você vai para frente de um público, você é capaz de dar conta daquele recado. E mesmo que surja uma eventualidade, você terá condição para isso. Qual é o público do curso, quando vai ser realizado e as inscrições, onde podem ser feitas? O curso começa agora de segunda a quinta-feira, na próxima segunda-feira, na Escola de Propaganda, aqui no auditório da TV Liberal. O nosso público é direcionado para toda e qualquer pessoa que queira desenvolver a sua habilidade comunicativa, a nível pessoal e profissional, seja ele um empresário, um profissional liberal, um professor, até mesmo um político, enfim.
que queira desenvolver essa habilidade. O horário vai ser de 6h30 até 10h30 da noite, todos os dias. Nós vamos ter todos os dias uma parte expositiva e uma parte prática. Nós vamos ter muita prática filmada, então nós vamos dar feedback para os alunos vão poder se ver em áudio e vídeo e perceber como é que está a sua voz, os seus gestos, a sua comunicação. Isso é muito bacana, vamos pagar muito mico junto, o curso é delicioso, é super agradável, super divertido, e nós esperamos poder contar também com os ouvintes aí que nos participam desse programa, que possam estar com a gente nessa semana que vem agora. As inscrições? As inscrições é na Escola de Propaganda ou pelo site da própria Escola de Propaganda, entrando em contato nos telefones. Ok, bem, muito obrigado pela gentileza da participação do senhor aqui. Obrigado, Cleiton, eu que agradeço nesse dia 7 de setembro, né, que o nosso país possa ser um país mais coerente, mais comunicativo de valores na nossa vida, né? Mais uma vez, muito obrigado, um bom dia, um bom feriado. Nós ouvimos o professor de competência verbo-gestual do Centro de Excelência em Estudos Empresariais e diretor da C-Prodígio Treinamentos, André Bittencourt, falou sobre este curso, avançado de oratória na Escola de Propaganda de 12 a 15 de setembro. 10 horas, nós vamos ao repórter CBN, voltamos já com o último bloco de O Liberal CBN, Belém.